Olá, desenvolvedor! Como vai essa força? Então seja muito bem-vindo ao episódio 23 da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito em C# do zero. Bom, faz um tempão que não sai um episódio novo aqui no canal, né? Mas a tendência é que volte a regularidade semanal daqui para frente. Excelente! Agora, o que você vai aprender nesse episódio? Bom, você vai aprender sobre o uso de User Roles, que também a gente pode chamar de papéis de usuário, ou, na minha opinião, pelo menos, melhor ainda, perfis de usuário. Então, o episódio de hoje será a primeira parte sobre o assunto, que ele é relativamente extenso, tá? Ele vai ser composto de alguns episódios. Nesse episódio aqui, você vai entender o que é um User Role, ou um perfil de usuário, e como utilizá-lo dentro de uma aplicação ASP.NET MVC. Lembrando que nós estamos trabalhando, pelo menos por enquanto, com ASP.NET Web Forms. Maneiro, não é não? Então, bora para ação! E agora a gente vai estudar um pouquinho do conceito do que é um User Role, ou um perfil, ou um papel de usuário. Então, o que é, primeiramente, um User Role? Bom, é a forma, ou uma forma de autorizar, olha só, funcionalidades a grupos de usuários. Olha só, isso é muito utilizado, inclusive assim, muitos sistemas corporativos atuais, onde você tem lá uma opção para você agrupar usuários em perfis ou em grupos de usuário. Bem parecido, inclusive, com a parte lá do Windows, que você tem os grupos de usuário e tal, as permissões, a parte de permissão de usuários, tá? Agora, importantíssimo que você entenda, é o processo de autorização. Você já viu em episódios anteriores que a gente falou sobre o processo de autenticação. O que é autenticação? É o processo pelo qual a gente vai identificar aquele usuário que está entrando ali no sistema. Essa parte que a gente está estudando agora, ela faz parte do processo de autorização. Quer dizer, depois que o usuário foi devidamente autorizado, ou melhor, autenticado, ele foi identificado, agora você vai dizer o que ele tem direitos, o que ele pode acessar ou não. Então é o processo de autorização. Excepcional você entenda essa parada. E agora? Bom, imaginemos que nós tenhamos aí vários usuários dentro daquele limite que a gente tem do nosso sistema, né? O usuário vai operar com vários usuários. Beleza. Então, como é que eles estão distribuídos aí, falando no sentido aí de empresa, tá? Bom, esses aqui estão na administração e esses aqui estão na parte de estoque, já que a gente está falando do sistema de controle de estoque. Então, o pessoal de administração, o pessoal de estoque, o pessoal operador, o pessoal que vai operar a maior parte das funcionalidades da nossa aplicação. Então, é assim que você tem que entender. Primeiro, entender quais são as pessoas que estão envolvidas. Agora você cria os roles, ou os papéis, os perfis. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e dividir. Bom, essa pessoa aqui, esse usuário aqui é uma gerente. Então, gerente tem um conjunto de funcionalidades específicas. Bom, esse outro aqui é um cara que trabalha lá na administração, mas ele não é gerente, ele é um administrativo. Então, ele vai ter algumas outras funcionalidades. E o pessoal aqui de baixo é operador. Então, são esses operadores que vão trabalhar com outras funcionalidades do sistema diretamente ligadas ao controle de estoque, tá? Então, beleza. Como você pode ver, a gente pode ter diferenças, tá? Por exemplo, de cargo, diferença de local. Por exemplo, a administração tem dois roles, né? Tem dois perfis. Agora, no estoque, eu criei somente um. Isso aí vai variar bastante. Em algum momento, eu vou voltar nesse assunto, porque o que a gente está tratando agora, especificamente, mais uma vez, é User Role de ASP.NET Web Forms. Então, você vai entender esse conceito, mas existem outros conceitos, inclusive conceitos de claims, aí uma outra pegada, uma outra coisa que em algum outro momento a gente, tendo oportunidade, a gente vai falar. Mas agora é o User Role, porque tem muita aplicação corporativa atualmente que usa essa parada, tá bom? E agora a gente vai para o mão na massa, a gente vai implementar o User Roles na nossa aplicação.
E a gente está aqui na nossa área de trabalho e eu já deixei, é claro, desde a última vez, só para você ter uma lembrança, né, da nossa aplicação, como é que ela está beleza, tal. O que vamos fazer aqui? Bom, primeiramente, a gente precisa do mecanismo de autenticação, ele, né, esteja... opa, 1, 2, 3, vamos ver se é isso. É isso mesmo. O mecanismo de autenticação, ele esteja associando ao usuário, no caso aqui o Ranieri, né, esteja associando o perfil dele, ou o perfil ou os perfis. No caso aqui a gente vai trabalhar com somente um perfil. Então o usuário tem um perfil. Então como a gente vai tratar sobre essa, eu diria, em uma minissérie, vai ser composto de vários vídeos, né, vários episódios. Esse aqui é o primeiro. O que a gente vai fazer aqui especificamente? A gente vai autenticar o nosso usuário com uma role, né, um perfil, e a gente vai, em alguns locais aqui, a gente vai colocar aquela informação lá. Eu vou te falar de alguns problemas que a gente vai ter e a gente vai resolver isso nos próximos episódios, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, é claro, é vir aonde? No controller. E a gente tem um controller aqui de conta. Esse controller de conta, por que eu quero começar por ele? Porque é onde a gente faz a autenticação. Você se lembra que o processo de autenticação, de um modo geral, ele precisa, como a gente está trabalhando em stateless, né, que é HTTP, web é stateless, ela não mantém estado, então a gente tem que armazenar uma espécie de estado do lado do cliente, quer dizer, no browser. E para isso a gente seta um cookie de autenticação. Como a gente está utilizando Forms Authentication atualmente, bom, então esse cookie ele é utilizado, né, ou melhor, ele é gravado com Forms Authentication.setOutCookie, que ele vai gravar o cookie de autenticação lá, se ele vai ser persistente ou não, e o nome lá daquele usuário, que vai ser depois o identity. Beleza. Quando você estiver trabalhando, a gente estiver falando, em algum momento a gente falar sobre ASP.NET Identity, tem uma forma diferente de se trabalhar, mas o cookie ele vai estar presente, ou cookie ou uma outra possibilidade lá, mas de uma certa forma vai ter que ter alguma coisa do lado do cliente para identificar que aquela sessão está autenticada. Agora, beleza, isso aí você já sabe. Agora a gente vai ter que fazer alguma parada aqui para colocar os roles lá dentro, né? Vamos olhar, inspecionar rapidamente aqui, né, Ctrl Shift barra de espaço, e a gente vai ver que ele tem duas possibilidades, né, esse método que tem overloads, né? O segundo tem ainda um caminho do path lá do cookie. Bom, então primeiro o nome, depois dizer se ele é persistente ou não, e o caminho. Bom, não vai rolar, a gente precisa identificar o cookie, de alguma maneira, os perfis dentro daquele cookie. Então, esse cara aqui, ele vai morrer, porque esse é um cara mais simples. Ao invés disso, a gente vai usar ainda Forms Authentication, forma não, né? Forms Authentication, e a gente vai criar, aí sim, a gente vai encriptografar, ou criptografar, o nosso cookie de autenticação. A gente vai ter que criar aqui um Forms Authentication Ticket. Pronto. Vamos criar esse cara aqui. Tá? Vamos ver quais são os parâmetros. Bom, eu tenho o nome, eu tenho a indicação se ele é persistente ou não e tenho um timeout. Olha aqui. Aí já vem um conceito interessante também, né? Esse setOutCookie aqui, ele tem um padrão de tempo de sessão, quer dizer, o quanto tempo seu usuário pode ficar autenticado lá. Tá? Aqui a gente tem que especificar esse cara. Então vamos fazer o seguinte, né? Primeiro, usuário, ponto nome, e agora, se é persistente, login, ponto lembrar-me, né? Agora, qual é o tempo? Vamos colocar aqui porque tem bastante coisa aqui mais que a gente tem que informar. Vamos colocar aqui na outra linha, né? E agora a gente vai trabalhar aqui, timeout. Bom, qual timeout? Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com timeout de datetime a partir de agora, ponto now, né? E eu vou adicionar, por exemplo, vou adicionar horas, né? Cadê? Aqui. Vou adicionar 12 horas. Então a sessão vai ter um espaço de 12 horas.
Acho que aí já tá legal, né? Bom, só que ainda assim, pô, não ficou muito legal. Isso aqui vai me dar um time. Isso aqui é um inteiro. Não é legal não, mas peraí, vamos passear mais aqui nas outras possibilidades. Opa, olha só, aqui tem versão do cookie, o nome, a data atual, a data da expiração do cookie, se ele é persistente ou não, e algum dado. Opa, olha aqui, esse aqui é o que a gente quer, porque ele vai manter alguma informação adicional lá no nosso cookie. Bom, aí a gente pode colocar os nossos roles, os nossos perfis. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou colocar aqui a versão. Vamos lá, agora o nome do usuário, né? Esse lembrar-me não é aqui, vai ficar depois. Aí datetime.now, que é a hora que eu estou fazendo lá. Agora aqui, quanto tempo ele vai levar, né? Ele vai expirar depois de quanto tempo. Agora sim, o lembrar-me. E, por enquanto, a gente não tem nenhum cadastro dos nossos perfis, então a gente vai testar com o que está aqui mesmo, tá? Então, vou colocar, você se lembra, né, no slide, a gente colocou alguns perfis. Eu vou colocar aqui o meu perfil é gerente. Beleza, pronto. Aí eu criei o meu cookie de autenticação, mas, ou melhor, o meu ticket de autenticação. Então, eu vou jogar aqui, ticket, tá? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu preciso criar o meu cookie baseado no meu ticket. Então, vou criar um cookie aqui, .new, http cookie, context cookie. Pronto. Baseados em quê? Forms authentication forms cookie. Então, eu vou dizer que esse aqui é o nome do meu cookie, padrão do forms authentication. E aí, qual é o conteúdo desse cookie? É o meu ticket. Beleza? Eu criei meu cookie, mas ainda não está pronto. Agora eu vou responder ao meu browser, né? Response. E aí sim eu vou adicionar o meu cookie. Aí eu adiciono aqui cookie. Pronto. Aí sim, meu usuário está autenticado, né? Porque ele está com o cookie e no role gerente. Mas como você pode ver aqui, isso aqui é uma área de dados, né? É uma área assim, não é especificamente para cookie, então a gente está utilizando essa área de dados para a gente indicar lá. Existem outras possibilidades, mas é o que a gente está utilizando agora, tá? Agora, está terminado? Não, ainda não está terminado. A gente tem que fazer uma outra parada, a gente tem que ir lá no Global AJAX. Por quê? Porque eu já identifiquei o meu cookie, já coloquei aqui tudo e tal. Mas agora eu tenho que, a cada requisição, recuperar essa informação. Então, eu vou lá no meu Global AJAX, né? E eu vou criar um evento aqui, né? Um método, que é Application Authenticate Request. Então, toda vez que ele for ver a parte de autenticação, ele vai vir nesse carinha aqui. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente tem que obter aquele cookie. Então, eu vou obter a partir do contexto ali da requisição. Tá? Aí vem aqui, requisição. E aí, os cookies que estão lá. Cookies. Aí, qual o nome do cookie? Lembra? Forms, Authentication, Forms, deixa eu copiar aqui do outro lado. Porque eu vou ter que declarar ali também. Aqui, cadê? Onde é que esse cara está? Pronto. Esse Forms Authentication, ele fica na System Web Security, tá? Eu venho aqui e agora eu vou procurar o nome dele. Forms, o nome do cookie, né? Pronto. Então aqui eu obtive um cookie, tá? Então, cookie. Beleza. Eu obtive aquele cookie ali que eu vou precisar. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Bom, se o cookie for diferente de nulo, quer dizer, estiver presente lá, e também o cookie, o valor dele, o conteúdo dele, for diferente de string empty, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Quer dizer, se o usuário não tiver autenticado, passo batido dessa parada, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, forms
forms authentication, e eu vou decriptografar aquele cookie. Então, o cookie aqui, pronto, e o valor daquele cookie. Só que olha só, eu vou jogar em alguma variável, né? Eu vou jogar aqui ticket nessa variável. Só que, cara, olha só, se eu fizer assim, pode ser que ainda tenha algum problema lá no meio do caminho e não consiga decriptografar e tal. Então, o que eu recomendo para você, tá? Você vai utilizar isso aqui, ele vai retornar um Forms Authentication Ticket, ok? Então, eu posso fazer isso aqui. Ó, vem aqui, Forms Authentication Ticket, e aí vou fazer um try catch. E aí sim eu vou atribuir, a esse cara aqui, o ticket, né? E pronto. E aí eu não preciso nem olhar o catch aqui não, eu simplesmente vou retornar, eu vou sair. Bom, vamos ver, eu escrevi ticket errado aqui. Pronto. Então, agora ele vai obter aquela informação, senão ele vai sair aqui da função, quer dizer, não preciso nem ir adiante, tá? Se der algum problema. Aí eu venho aqui, perfis, e vou recuperar a informação adicional naquele user data, né? Então vou aqui, ticket, o ticket, eu vou pegar user data, e aí, você se lembra, né? De um modo geral, isso aqui a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode colocar ponto e vírgula, sei lá, operador e assim vai, né? Mas a gente vai utilizar somente um por vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai pegar aquela string e pronto. Aquilo ali são os perfis. Pronto, acabou. É isso aí, exatamente. Aí agora o que eu vou fazer? Aí eu vou pegar o contexto, e se já tiver, ou melhor, se não tiver o usuário já configurado lá, o principal, aí eu vou preencher contexto.user, aí eu vou criar aqui, se não me engano tem o nome aqui, default, generic principal, que corresponde ao usuário lá. Só que, é claro, né? Eu tenho que criar aqui, rapaz. Eita, tá ruim aqui, hein? Pronto, criei. Esse cara não existe, eu tenho que importar a referência dele, System Security Principal. Beleza, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada. A primeira coisa é a identidade. Qual é a identidade desse cara? Bom, a identidade eu já tenho. Ele está nesse context.user.identity. Pronto. Só já fiz alguma coisa aqui. E eu vou criar com perfis. Olha só. Então, na verdade, aqui, né? Na verdade, até falou o contrário. Se ele já tiver criado, que normalmente está criado aqui, então vai e joga aqui. Só que aí, olha que interessante. Esse cara aqui são várias, né? Várias roles. Então, vamos fazer o seguinte, vamos já colocar aqui. Vamos fazer um split aqui. E se tiver, a gente não vai colocar, mas se tiver separado por ponto e vírgula, quer dizer que o cara tem mais de um perfil lá configurado para ele. Tá? Isso, na verdade, é bem parecido com claims, né? Que a gente pode ter várias claims. Normalmente, a gente tem várias claims. Então, beleza. O que essa lógica toda está fazendo? É usar o cookie que foi enviado no momento do login, né? É usar esse cookie para preencher esse generic principal aqui. Tá bom? Então, isso aqui é o que essa lógica toda está fazendo. Aí, por quê? Bom, porque depois a gente pode acessar esse aqui, ó, por exemplo, user aqui, e a gente vai ver, a gente pode adicionar algumas referências. Vamos ver agora, por exemplo, vamos fazer agora, por exemplo, esse cara aqui, o grupo de produtos, né?
Então a gente vai lá no controller de grupo de produtos, pronto. O que a gente tem? A gente tem autorais aqui, autorais ali, autorais ali, tudo quanto é canto, né? Você está vendo que isso aqui é um negócio que está redundante. É verdade, a gente pode fazer isso aqui, ó. Primeira coisa, ó. E remover todos os outros. Agora eu vou fazer um negócio legal. O cara pode, desde que ele tenha, olha só, roles, ele tenha qual role aqui? Eu vou querer de gerente. Gerente pode acessar, aqui é vírgula, o operador administrativo. Pronto. Então, esses 3 perfis aqui vão poder acessar essa página aqui. Agora, em especial, esse ponto aqui de excluir, somente o gerente e o administrativo podem. O operador não pode. Então, eu removi aqui. E essa parte aqui de salvar, todo mundo pode. Então, como você pode ver, eu posso criar hierarquias, ó, conforme a funcionalidade. Olha só, o index, quer dizer, abrir a tela, todo mundo pode. Todo mundo desde que estejam nesses perfis aqui. Agora, a parte lá de paginação também, recuperação lá de um grupo específico também, né? Agora, excluir, não, só alguns. E o salvar, aí o salvar pode todo mundo também. Então, como você pode ver, ficou mais simples da gente ler, inclusive. Olha que legal, né? Agora, o que nos resta? Bom, nos resta testar. Vamos ver como é que essa parada está funcionando, né? A primeira vez, qualquer usuário que eu colocar aqui, que a gente ainda não definiu, a gente não criou o cadastro de perfis, então coloquei aqui nessa nossa primeiro episódio sobre o assunto. Então, todo mundo que eu me logar vai ser o gerente. Né? Então, no meu caso aqui, eu vou, daqui a pouco você vai entender melhor que eu vou trocar esse perfil aqui, tá bom? O negócio demora, tem horas que não é mole não. Então, é interessante que você compreenda como o role está funcionando, né? O role, ele está funcionando, o perfil ele está funcionando. Aqui ainda é o início, né? Mas assim, ele está servindo para categorizar os usuários e assim habilitar funções específicas dentro das nossas páginas. Você ainda vai ver que vai ter alguns problemas que eu vou mostrar para você, é claro, mas aquilo ali é bem exatamente o que a gente vai fazer na vida real, tá bom? Agora eu vou avançar, porque esse negócio está levando muito tempo e eu não quero perder tempo com essa parada. Agora a nossa aplicação já está aqui rodando, já está executando a partir do Visual Studio, está depurando, mas o que acontece? Eu estou com o cookie anterior, cookie antigo, então eu vou sair daqui, então vou fazer um logoff, então ele vai remover aquele cookie de autenticação e logo em seguida a gente vai, de novo, a gente vai fazer o login. Só que aí eu vou parar aqui, né? Vamos lá colocar um breakpoint primeiro só para você olhar nesses carinhas aqui. Então, coloquei um breakpoint aqui e a gente vai agora sim identificar-nos. Pronto. Pronto. Então veio para cá. Aí eu vou F10 e a gente vai ver um ticket. Olha só esse ticket aqui que foi gerado. É uma string criptografada. É isso que a gente vai gerar no cookie. Tá? A gente gerou agora o cookie. Como você pode ver, tem o valor, que é aquela string criptografada. Tá? Então, assim, sempre criptografe o seu cookie. É o mínimo que você pode fazer, tá? E pronto, adicionei a minha resposta. Agora eu vou lá, F5. Aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Eu não coloquei um breakpoint aqui no Global Ajax. Mas o que ele iria fazer? Né? Vamos lá, o que ele vai fazer? Vamos lá, de novo, atualizar. Já foi para lá para o Authenticate. O que ele achou ali? Gerente. Vamos ver o que ele... uma string gerente. Então, é o perfil que está lá. Vamos lá, F5. Beleza. Então, vem aqui, grupo de produtos. E o sistema, ele vai funcionar do jeito que está aqui, né? Perfeitamente igual a antes. É exatamente isso que tem que acontecer agora. Mas quando a gente se logar com outro usuário, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui F12, né? Pressionei F12 para a gente ver essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer?
Ah, ele não mostra. Tem que pressionar de novo aqui. Agora ele vai mostrar o conteúdo. Pronto. Então, eu quero ver o que está rodando aqui, o que está na minha rede. Vou fechar aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vou colocar aqui 20, né, para a gente ver melhor. Pronto. Esse cara aqui é o cara que tem direito de fazer um monte de coisa, né? Então, beleza. Vamos lá, por exemplo, esse novo aqui em minúsculo. O que eu vou? Eu vou remover. Qual é o problema que deu aqui? Nenhum. Ó, retornou true da minha exclusão, beleza pura. Né? E o novo foi removido de lá. Tá? Sem problema algum. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, detouch, e agora eu vou simular que agora eu sou um operador. Beleza? Então, vamos lá, novamente. Vai demorar outro século para essa parada compilar. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui às vezes atrapalha, né? E aí você vai perceber o seguinte. O cara agora, ele não vai ter mais acesso àquela funcionalidade. Só que a gente, de maneira nenhuma, a gente mudou a interface com o usuário. Isso aí é o ideal, tá? A gente, de alguma forma, a gente vai ter que mudar a interface com o usuário. Mas a gente não vai fazer agora, porque a gente está assim, focando nessa parte aqui do perfil, de como faz as coisas por baixo dos panos, né? Então ele está abrindo uma outra tela aqui, então uma outra aba, e a gente vai associar, vai chamar aqui essa parte de grupo de produtos, tá? Mas antes, é claro, como o perfil, né, o cookie já está gravado lá, o perfil, então vou ter que fazer um logoff, tá bom? Vou ter que sair com o meu usuário daqui, e daqui a pouco vou ter que voltar e me logar. Aí ele vai logar certinho com esse perfil aqui. É exatamente isso que vai acontecer na vida real, né? Os usuários vão se logar e vão ter aqueles perfis associados a ele. Então, essa parada aqui demora pra caramba. Eu vou deixar essa página aqui, inclusive com essa parte aqui, para você ver o que aconteceu quando estava fazendo quando o usuário tem direito, tá? Ó, fechei aqui, aí eu vou me logar de novo e aí você vai perceber, né, que vai ter uma diferença aqui. Como você pode ver aqui, ó, esse cara aqui foi um post que a gente mandou e retornou o status 200, quer dizer, beleza pura, é isso aí mesmo, tá? Então vamos lá, novamente, Ranieri, 1, 2, 3 e entrar. Agora eu estou em outro perfil. Aparentemente não mudou nada, porque a gente não fez nada por enquanto também. Então vamos lá no grupo de produtos. Também não vai fazer diferença visual alguma, porque a gente só colocou restrição para ele quando for excluir. Então, agora lá, F12 aqui, e agora a gente vai ver o que está trafegando na rede. Vamos lá. Excluir, isso aqui é JavaScript, né? Então a gente não tratou nada de JavaScript ainda, mas a gente vai fazer. Então vamos lá, sim. O que vai acontecer? Ele até removeu daqui, porque a gente não está tratando no JavaScript. Mas olha a mensagem que ele retornou aqui. Retornou um 302, status 302 e depois um 200. Opa, como assim? Mas o 200, olha só, ele redirecionou para a área de login. Ah, exatamente. Por quê? Olha só o post. Como a gente não tem direitos, esse é o padrão já do ASP.NET MVC. Quando a gente tenta acessar um recurso e não tem direitos de acesso naquele recurso, ele manda de volta para o browser o quê? Um 302 e depois ele vem aqui, dentro da resposta, ele diz aqui, ó, localize, ou melhor, vá para esta página, quer dizer, faça um redirecionamento. Então o browser vai lá e faz o redirecionamento, quer dizer, ele executa o get daquela página, ó, ele tentou. Só que como a gente está fazendo isso via Ajax, no final das contas, parece que o usuário excluiu. Mas vamos ver agora, vamos fazer um aqui, ó, não excluiu não. Viu? Então o que isso me mostra? Que no próximo episódio, não vai ser agora, a gente vai resolver essa parada aqui. E ainda mais, que tal a gente remover esses botões aqui? Cara, se eu não tenho acesso, para que eu estou vendo? Ou para que eu estou vendo e podendo fazer alguma coisa, alguma ação, né? Ou eu teria que clicar aqui e falar, ó, você não tem acesso a essa funcionalidade. Ou eu não poderia nem ver isso aqui, ou eu poderia ver, mas
que ficasse esmaecido, né? Isso para facilitar o uso do usuário para essa aplicação. Show de bola! Então assim a gente termina esse episódio. É isso aí, desenvolvedor! Espero que você tenha gostado pra caramba, tá? Então se você gostou, cara, curte aqui o vídeo e deixe seu comentário. Agora, se você não gostou, bom, fala comigo, cara. Fala comigo, eu vou te ouvir com certeza, tenha certeza disso. Ah, e você também pode mandar as suas sugestões e dicas de vídeo, com certeza aqui para o canal, tá? Só mandar uma mensagem aqui, tenha certeza que eu vou responder você. Em algum momento eu vou fazer essa parada. Ficamos por aqui, até o próximo episódio e que a força esteja com você.